Olá, bom dia a todos, todas e todes. Mais uma vez aqui, iniciando Negritando os Fatos, a sua revista Pós-TV, da PNB, né? E nós vamos começar. O professor Nilo já está chegando, né? E nós iremos... Já hoje pela manhã, nossos temas de hoje serão temas importantes. Bom dia, professor Nilo Rosa. Bom dia, professor Romilson. Vamos lá? Vamos, então. Como eu estava falando, né, estamos começando mais um Negritando os Fatos. Nossas temáticas de hoje serão relacionadas à educação financeira e, mais especificamente, também às eleições, né? Então, sejam todas bem-vindos, todas bem-vindas, bem-vindes. E nós vamos começar fazendo uma análise de alguns fatos que foram importantes essa semana, sempre lembrando que a ideia são vários os fatos, né? Falando a vocês que não se esqueçam de dar o like, dar curtida, fazer comentários, perguntas, dúvidas, questionamentos, discordâncias, né? Para que a gente possa interagir e discutir com vocês. Então, a gente vai trazer os principais fatos que foram relevantes e que são relevantes para as populações negras e tentar negritar esses fatos, né? Destacar esses fatos, gritar sobre esses fatos, a fim de que a gente possa ver de que maneira essas notícias impactam. Então, essa revista da PNB, uma revista, né, audiovisual, uma revista que tem uma proposta diferente. Nós teremos, ao longo das semanas, muitas mudanças. E hoje nós vamos comentar dois fatos. Temos dois fatos que foram importantes essa semana. Primeiro é a questão das eleições, né? E a presença dos candidatos na TV, no Jornal Nacional. Iremos fazer breves reflexões, breves comentários e análise do que foi colocado por esses candidatos, foram colocados por esses candidatos, e iremos também destacar um dos aspectos dessas questões que foram colocadas, que são as questões relacionadas à questão da educação financeira, da questão financeira da população. A questão tanto de Lula como de Ciro, com relação ao crédito, né? Mas vamos falar também sobre outras questões que envolvem o auxílio emergencial, o empréstimo que será colocado para essas pessoas. Então, a ideia é conversar um pouco sobre isso, né? E aí, para a gente começar a pensar um pouco sobre isso, essa semana eu comecei a ler sobre educação financeira, né? Ver o que é que as mídias dizem, né? Não se esqueça, gente, de dar a curtida, de passar por aí, dar o like, fazer um comentário, né? Compartilhar, porque isso é importante para a gente, né? Saber alguns comentários para vocês e alguma pergunta que vocês queiram fazer. Então, veja só, a primeira coisa, quando a gente pensa em, né, educação financeira, a gente sempre, a internet está cheio disso, né? Como ser rico, como ter sucesso, como administrar bem seus recursos, como o sonho da casa própria, o carro, né? Receita, despesa. Mas como isso rebate, né? Como esses assuntos repercutem ou caem numa grande parte da população que vive na miséria, que vive com 2 salários mínimos, né? Como é que se faz educação financeira? E eu vejo sempre, eu acho engraçado, porque eu fiquei vendo as pessoas falando, né? Um monte de live, um monte de pessoas comentando sobre essa reforma, dessa educação financeira. Então, a primeira coisa que a gente queria colocar é pensar que tem duas realidades, né? Ou 3 realidades, né? Então, uma educação financeira de quem ganha muito, outra educação financeira de uma classe média, quem ganha o suficiente, e outra uma realidade financeira
que é grande maioria da população negra, que é grande maioria da população brasileira, que é aqueles que vivem com até 5 salários mínimos. Né? Então, são realidades diferentes que precisam ser abordadas de formas diferentes. Então, quando a gente pensa em educação financeira, né, quando a gente pensa em gestão dos recursos financeiros, a gente tem que considerar... Ô, Romilson, Oi, Nilo, tá me diga. ouvindo? Somos, sim. Deixa eu te interromper. Eu estou com dificuldade novamente, porque eu estou em São Félix. Eu estou te ouvindo muito bem, perfeitamente, mas eu estou caindo a todo momento. Eu vou mudar de cenário físico e pode continuar falando, tá bom? Quando eu chegar no outro cenário, eu te interrompo. Tá Ok, legal? pois não. Ok. Então, gente, como eu estava dizendo, quando a gente pensa em... Nilo, desligue seu microfone. Estamos ouvindo aqui você ainda. Porque eu estou em São Félix. Estamos ouvindo você ainda aqui, Nilo. Nós estamos ouvindo. Estamos ouvindo você. Nilo, desligue seu microfone. Então, vejam só, gente. Então, quando a gente pensa em educação financeira e que a gente viu que as propostas... Oi? Pode falar, você pode falar, continue falando. Então, quando a gente pensa em educação financeira para uma população que vive até 5 salários mínimos, né, a gente não pode deixar de considerar os juros, que está alto, né, os juros para financiamento, para compra a prazo e para o atraso do cartão de crédito, que é uma coisa absurda. E é um primeiro conselho que eu dou aqui na dimensão técnica, né, numa análise econômica e financeira do endividamento. Não se endivide com o cartão de crédito. Né? O juros do cartão é muito alto, não vale a pena você se endividar com o cartão de crédito. Né? Então, para as pessoas que estão aí querendo uma noção, Isso é algumas recado para mim, dicas é? de como... Não, eu nem sei que você, se você... Eu nem sabia. Não, na realidade eu estou dando isso porque eu fui chamado uma vez para Eu uma não estou rádio. conseguindo entrar na minha casa. Vou ver se eu Não, eu consigo fui entrar chamado, aqui. Dá licença. eu fui chamado numa rádio. Estou na live. Eu, eu fui chamado numa rádio para falar sobre educação financeira. E a pergunta que mais me fizeram foi essa. Então, por isso que eu estou abrindo, na realidade, falando sobre isso. Né? E aí me pediram para eu dar uma dica. Então, eu dei a primeira dica que eu disse, e o que o repórter me perguntou, o jornalista me perguntou, foi justamente essa, né? O que, que ele achou, o que, que eu achava do endividamento. E aí eu, de maneira bem simples, aí, como eu volto a dizer, uma live é uma coisa bem simples, uma coisa de uma linguagem simples. A primeira coisa que eu disse é essa: não se divide com o cartão. O que é muito difícil para o pobre, né? Deixar de fazer isso. O cartão de crédito termina sendo uma renda, né, ou um crédito adicional, né? A gente vai embolando, jogando para o mês que vem, dividindo, né? E isso dá a ilusão de que a gente tem uma renda que a gente não tem, né? E aí, quando acontece alguma coisa do tipo ficar desempregado, ou você teve um gasto extra nesse mês, nessa semana, isso dificulta muito. Então, a realidade da educação financeira, para quem ganha até 5 salários mínimos, quem ganha um salário mínimo, ou até para quem não tem renda fixa, né, como uma grande parte da maioria, uma grande parte da população brasileira e da população negra, é bom ter esses cuidados. É bom ter esses cuidados para só ir até onde pode alcançar. Não Ô, se Romilson, iludir. Oi, pois não, professor Nilo, diga. veja bem, Romilson. Em tese, você tem razão. Mas o capitalismo o nome deriva-se da credibilidade que o sistema oferece pelo seu equilíbrio. Então, veja bem, o que acontece é que precisa haver equilíbrio e educação financeira de quem compra crédito. Eu concordo em parte com você. Mas a verdade é que a palavra crédito vem do latim credere, que significa crer, acreditar. Entende? Então, é a confiança que o agente econômico, que os agentes econômicos
né, principalmente o agente de trabalho, tem entre si, que vai determinar a qualidade ou não do crédito, entende? Então, eu tenho uma relativa discordância de você nesse sentido. Eu não acho que as pessoas devem fazer como algumas pessoas fazem, eu incluído, comprando sempre, sempre, sempre a crédito, se endividando em crédito. Mas a verdade é que o capitalismo ele é uma promessa no futuro. Crer, acreditar. Essa é a minha pequena discordância com você. Eu acho que nesse lado, por esse ângulo, há uma concordância também. Eu acho que originalmente a palavra crédito significa isto, né? Você confiar, né? Você só dá crédito a quem que você confia. E aí, por esse ângulo, eu concordo que a população negra, que existe de não ser confiável em todos os aspectos, né? Essa representação que a gente tem, isso vai dificultar o crédito dessa população negra. Isso aí eu concordo plenamente. Entretanto, na questão, por exemplo, Oui, do cartão mais... de crédito. Oi? São os franceses que falam oui, mais... Entretanto, bom dia, Rai. Olá, pessoal que está passando por aí. Sejam bem-vindos, gente. Então, vejam só. Entretanto, na questão do cartão de crédito, a gente pode ver também que o endividamento e o cartão de crédito é a forma mais simples, né? Hoje você tem poucas exigências para dar o cartão de crédito, para dar o crédito, né? Então, o pobre que o pobre consegue ter, não pobre miserável, mas você tinha cartão de crédito para quem era universitário, então você tem uma grande quantidade de pessoas, né, que tem um crédito mais fácil, que é o cartão. Diferentemente daquele tempo, às vezes tem crédito na banca, às vezes tem o crédito no armazém, às vezes E é um às vezes tem o empréstimo. crédito, às vezes tem o crédito da guia, né? Você já ouviu falar na Sim, guia, né? Que é o dinheiro que a gente adianta ao trabalhador informal para que ele comece ou continue seu negócio. E essa palavra guia tem dois sentidos, eu tenho vários sentidos, né? Tem a guia, né, que é um crédito que eu dou ao trabalhador formal, emprestando 200, 300 reais para ele botar a sua banca, e que ela tem um significado bem anterior, que é quebrar a guia, né, que faz parte de uma expressão da cultura afro-brasileira. Mas deixa eu te interromper, se você me permite. A propósito disso, vejam as propostas que aconteceram nos programas eleitorais dos candidatos, agora que começou com a TV Globo entrevistando os 4 candidatos especiais. Todos eles têm proposta para resolver a questão do endividamento. E todas as propostas partem por um equívoco flagrante. Mas a gente vai discutir isso mais tarde, quando discutir os programas, ou vai discutir agora? Fique à vontade, professor, quando o senhor quiser. Olha só, professor. Os programas foram todos eles muito superficiais. Evidentemente que não poderia ser diferente na medida em que eram 40 minutos, não é? Então, assim, teve um que mentiu o tempo todo, porque, na verdade, não tem feitos, não tem balanço. Então, tem que mentir. Teve Lula, depois foi a vez de Ciro, um programa muito bem elaborado, com propostas muito boas, né? Principalmente aí é que entra, porque eu te interrompi, porque tem uma proposta sobre endividamento que ele vem fazendo. E tem a excelente proposta da renda mínima, que é universal. E teve o Lula, que também colocou essa proposta, porque é uma proposta antiga do PT, do vereador, deputado, senador, Suplicy, né? Então, assim, a Simone, ela não colocou porque ela foi muito generalista, foi a mais generalista de todas, até porque ela não tem experiência. O grupo do qual ela participa é um grupo que se desfaz. Ela vai ter muito mais dificuldade de
de controlar esse grupo, que boa parte é lulista, do que fazer um programa de governo. Então, mas depois eu quero me detalhar nos equívocos da proposta exatamente do endividamento das famílias. Veja bem, Fissionila, eu sou um pouco conservador nas algumas ideias com relação, com relação à economia. Você é um economista ortodoxo. Não, não é que eu seja economista ortodoxo, não. Eu sou um economista consciente. Né? E aí, como é que eu penso na minha consciência? Como é que eu vejo? Primeiro, eu vejo que a questão financeira no Brasil, e aí, quando eu falo a questão financeira, eu falo a dimensão da poupança, dos investimentos, do crédito, né? Então, do financiamento. Então, eu gosto sempre de olhar, começar olhando as dimensões técnicas e as dificuldades técnicas de qualquer política, a dificuldade técnica de qualquer proposta que, por um acaso, os candidatos coloquem, né? Então, a gente não pode pensar financiamento, e financiamento é, de uma certa forma, crédito, né? Mas financiamento público ou privado, né? Sem considerar a questão fiscal brasileira, né? Se você... E o endividamento público, né? Endividamento público. Então, quando os candidatos falam em propostas, essas propostas todas, né? Eu acho que o mais consciente foi Lula, né? Mas Bolsonaro não tem noção, né? Faz parte de um olhar supostamente liberal, né? E aí acreditar em algumas questões ilusórias e fazer algumas besteiras que Paulo Guedes faz, manipulando dados, manipulando informações a fim de gerar, digamos assim, equívocos e ações populistas. Então, por exemplo, o cálculo de inflação, né, que afeta também a taxa de juros, a taxa Selic. Então, são elementos técnicos que, de forma concreta e objetiva, afetam o financiamento, afeta a poupança, afeta os investimentos, afeta o crédito. Então, um desses problemas é a questão fiscal. E a questão fiscal tem a ver com o orçamento e com a capacidade de pagar as suas dívidas, a dívida pública que o país tem no âmbito da atividade pública. Diga, professor Nilo. Eu queria te interromper exatamente nessa parte que você fala na capacidade de pagar a dívida pública, não é isso? Na capacidade das famílias pagarem as suas dívidas, né? Do ponto de vista familiar, na medida em que as famílias são os principais agentes econômicos, né? Para mim, o trabalhador é o principal agente econômico. Os outros agentes econômicos, como o capital, como os recursos naturais, são controláveis pelo trabalhador, por esse agente econômico. Então, ao invés de pegar o que diz respeito à questão do endividamento público do Estado, eu vou pegar o que diz respeito à condição do financiamento das famílias. E vou ser breve, né? Por que eu acho as propostas todas equivocadas? Primeiro, que elas não conseguem partir do ponto de vista que nós partimos, do ponto de vista étnico-racial. O sistema econômico não tem confiança no principal agente econômico, que é o trabalho. Não tem confiança. Aí eu vou trazer uma ideia de Amartya Sen, no seu belíssimo livro Desenvolvimento como Liberdade. Na verdade, se nós estamos vivendo numa sociedade onde a maioria dos seus agentes econômicos, seja o agente econômico trabalho, ou seja o agente econômico capital, quem controla esses sistemas são racistas. São racistas. Vou repetir 3 vezes. São racistas.
Não é as instituições, nem as estruturas, não. São os agentes econômicos que são racistas, porque o racismo é uma relação ao outro. Então, a Amartya Sen fez um belíssimo trabalho, desenvolvimento como liberdade, né? Prêmio Nobel de Economia, intelectual de origem indiana. Ora, veja bem, o que não existe na sociedade brasileira é liberdade para que faça desenvolvimento. O racismo é a restrição da liberdade. O espaço era pequeno, mas é evidente que, fora o mestiço do Lula, que podia chegar um pouco perto disso, na medida em que ele é assessorado por importantes intelectuais negros. Podia chegar um pouquinho perto disso, mas não vai chegar. Né? E não vai chegar perto de nada. Você está vendo atrás de mim, na minha frente, né? Esse belíssimo rio, né? Que é o Rio Paraguaçu, né? Eles não tocaram em nada no meio ambiente. O Ciro ainda tentou tocar numa coisa que era aquele negócio que eles inventaram lá, que é a reforma urbana, né? O marco regulatório, negócio mal feito, feito nas pernas, né? Feito no pé, feito no chão, feito não sei aonde. Entende? Então, o que eu quero cortar a você, e vou lhe passar a palavra imediatamente, é que a questão do endividamento das famílias está ligada à incapacidade das famílias de gerar riqueza em razão do racismo. Perfeito, professor Nilo. Eu não discordo da sua colocação, não. Mas eu queria acrescentar outro aspecto. Né? Eu acho que tem, na questão do endividamento das famílias, eu acho que tem uma coisa simples também, que é a estabilidade do emprego. Né? Então, o emprego fixo, uma renda fixa, a segurança de uma renda é fundamental, né, no crédito. Essa segurança que o senhor falou aí, que é relevante. Lógico, se eu sou negro... O senhor está no céu. Tá bom, professor Nilo. Tá bom, Nilo. Então, veja só. Eu volto a dizer, não estou discordando do que você colocou, não. Eu só estou acrescentando mais um elemento. Então, eu acho que, além do racismo, tem esse elemento também que é importante. Lógico, se eu sou negro e sou um funcionário público, né? Então, eu tenho uma certa estabilidade no emprego, uma estabilidade na minha renda. Isso facilita, né, com que essa confiança e essa credibilidade na minha estabilidade financeira possibilite eu ter uma facilidade no crédito. Primeira questão. Se eu tenho uma quantidade, e isso, obviamente, que a presença de negros em concursos públicos é cada vez menor por causa da dificuldade e da trajetória educacional, isso também vai afetar muito fortemente a população negra. Né? Isso é óbvio, isso é claro. Um outro aspecto que é extremamente relevante também é a quantidade de anos que você tem. Você não está num emprego, mas você tem um emprego estável. Você está há 5 anos no trabalho, você está há 4 anos, há 3 anos no trabalho. Isso faz muita diferença, né? Porque requer. Agora, se a cada 6 meses você está no emprego, está em outro, né? Que você pula de um lado, pula para o outro, que você não consegue se estabilizar na sua renda, obviamente que isso vai afetar seu crédito, vai afetar também a confiança dos investidores, né, e dos financiadores em dar crédito, em financiar as suas ações. Então, lógico que isso vai afetar também. Obviamente que também o seu grau de endividamento que você já tenha vai afetar também o seu crédito. Né? Então, eu não consigo separar muito a macroeconomia da microeconomia, ou seja, a economia nacional, a economia na gestão pública, da economia das famílias e das empresas. Elas estão interligadas e a política econômica, né, é que vai dar, digamos assim, a ordem, né, ou a tendência. Então, quando há um controle na taxa de juros a Selic, né, que afeta, quando afeta a política monetária, quando o Banco Central
controla a quantidade de dinheiro disponíveis no banco, né? E ele aumenta o depósito compulsório dos bancos, a obrigação que os bancos têm de manter uma parte do saldo que os bancos privados têm no Banco Central. Essas coisas todas vão facilitar. Então, aí eu volto para o outro ponto. Por isso, por um lado, é preciso ter um Banco Central não independente, né? Não independente como o discurso liberal tem. É preciso que, para fazer política monetária, para se controlar, que o governo, que o Estado tenha o controle da sua política monetária. E não seja... Oi, perdão. Primeira coisa, você está me vendo bem? Só tá, quando você vira assim, então um som, um vento, acho que está batendo forte aí. Eu estou aqui nas margens do Rio Paraguaçu. Na minha tela está aparecendo uma mensagem de que não está carregando o vídeo, mas você está me vendo bem, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é economista, né, de boa formação, e o seu receituário, não é? De taxa de juros, de Selic, é um receituário ortodoxo, né? Isso já provou durante a crise dos anos 80, que é ineficaz, né? Os juros em si é uma questão de confiança do sistema financeiro. O juros não sobe porque o amigo do presidente do Banco Central quer que suba, não. Você viu aquela entrevista? Não sei se vocês viram, aqueles que estão dando like, que estão nos assistindo. Uma entrevista de um banqueiro aí que disse que o presidente do Banco Central liga para ele para sugerir alguma coisa. O Banco Central só é independente no papel. É como diz a lei de autonomia do Banco Central, é aquela lei que a gente conhece, leis para inglês ver, né? O nosso Banco Central continua dependente das elites culturais conservadoras e uma parcelazinha das elites culturais reformistas, não é? Que ainda vagueiam por aí dando opiniões absurdas. Agora, então, assim, a proposta de você manipular a taxa de juros para efeito de controle do processo inflacionário, para efeito de controle do processo de endividamento, para efeito de controle do processo creditício, é uma proposta ortodoxa, liberal, e de um liberalismo que eu digo incivilizado. Porque o liberalismo, professor, o liberalismo ele foi civilizado. Sabe, o atual presidente, eu disse isso aqui já numa conversa nossa, é um liberal ortodoxo. Ele é um malthusiano, tranquilo, na postura, no olhar, no riso, na fé. Ele é um malthusiano declarado. E o Guedes é um pobre coitado. Agora, os liberais civilizados, tipo Amartya Sen, esse que eu acabei de citar, Gary Becker, esse que eu acabei... E o principal que eu gosto muito é o John Rawls, um dos maiores defensores das ações afirmativas, não é? Naquele seu magnífico livro, uma teoria de justiça. Então, veja bem, Rubens, esses instrumentos eles não são capazes de equilibrar a economia. A única possibilidade de se equilibrar a economia, de se produzir riqueza, eu vou ser chato nesse sentido, é usar os instrumentos ortodoxos de Amartya Sen. E como isso se faz no nosso caso, onde temos 60%, 60% mais um, né, de negros, 60% mais o atual candidato aqui na Bahia e sua vice, né? Porque agora todo mundo é preto agora, né? Porque isso traz dinheiro. Então, aí a jornalista da TV Globo fala com a maior simplicidade, olha, 49% dos candidatos são negros, ora, pelo amor de Deus, pretos e pardos. Ora, pelo amor de Deus, nós sabemos que isso é uma jogada simplérrima. Mas voltando à questão da ortodoxia, é bom, dá para controlar as elites conservadoras, principalmente manter o controle da produção de riqueza através dos seus monopólios. A elite conservadora mantém o controle da riqueza através das taxas de juros, mas não vai equilibrar o mercado.
Entende, Romilson? Não vai equilibrar o mercado. O que vai equilibrar o mercado é simplesmente a capacidade de liberdade que o agente econômico vai ter a marcar 100. Veja só, professor Nilo. Veja só, professor Nilo. Volto a dizer, eu sempre não... Eu evito discordar assim no ponto. Mas até para que nós temos pouco tempo, né, para poder conversar, 1 hora é muito pouco tempo para a gente conversar sobre essas coisas todas, né? Então, e são pontuações que nós vamos fazendo. E aí, para quem está chegando agora, quem chegou, quem ainda está pegando o vídeo agora no começo, esse Negritando os Fatos é uma atividade que nós temos da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, Negros e Negras da Bahia, né? E onde a gente tem Nilo, o seu microfone está... É melhor quando você estiver sem falar, você desligue, porque o som fica atrapalhando do vento. Isso, obrigado. Tá bom, vou tentar. Quando você for falar, você liga. Quando você for falar, você liga, porque o vento aí fica atrapalhando. Isso, agora ficou ótimo. Vou tentar, juro que vou tentar. Então, veja só. Estou em condições muito precárias, tecnologicamente difíceis. Mas vai lá, mas quando isso, na hora que você for falar, você liga, clica no microfone e aí... Ou então não se mexe muito. Agora está em silêncio, por exemplo. Então eu queria pedir a todos e todas que dê um like, dê uma curtida, né? E a ideia é conversar sobre os fatos, né, na semana e olhá-los pelo ponto de vista étnico-racial. Dar uma olhada considerando esse aspecto, né? Então, é uma discussão superficial, é uma conversa, não é nada muito profundo, mas são 2 intelectuais negros e seus convidados, né, intelectuais homens e mulheres, né, e todos os tipos de gêneros possíveis, para a gente dialogar e conversar as nossas impressões rápidas sobre as questões, né? Então, veja só, quando eu defendo essa dimensão mais, assim, não vou dizer nem técnica, um olhar mais burocrático para a discussão, né, um olhar mais economicista para a questão, no sentido de contrapor ao professor Nilo, né? Não necessariamente que eu discorde das coisas que eles estão fazendo, mas a gente tem 2 visões diferentes e perspectivas que olhem de forma diferente. Então, mas vamos lá. Então, eu queria dar um outro olhar também, professor Nilo. Eu acho que quando eu defendo isso, primeiro eu quero marcar o seguinte: eu quero marcar que eu sou a favor da intervenção do Estado. Então, se a gente tivesse de simplificar as 2 correntes... Nilo, diga o seu microfone, está fazendo uma zoadinha? Diga o microfone, por favor. É minha assessoria que está aqui conversando e eu não posso interrompê-las, não. Vê se faz um esforço aí. Tudo bem. Então, vejam só. Então, eu considero muito a intervenção do Estado, né? Então, eu não sou liberal, e aí eu penso, sou conservador nesse sentido de ser a favor do Estado, né? Eu acho que o Estado... Oi. Uma observação pontual. Eu também não sou liberal. Agora, você precisa entender, e nós precisamos entender, que o Estado é empolgado por uma corrente racista. Obrigatoriamente, as decisões do Estado serão sempre parciais e dirigidas ao seu grupo econômico, ao seu grupo financeiro, ao seu grupo social. Eu também não sou liberal. Eu sou, antes de tudo, um pesquisador insurgente. Mas, quando a gente fala, eu sou a favor da intervenção do Estado, quem vai intervir no Estado, quem vai botar em prática a intervenção do Estado, atualmente, é uma corrente uma corrente conservadora, reacionária. Então, você não espere dessa corrente conservadora e reacionária nenhuma atitude que vá na direção do povo negro. A não ser vizinhos e piadinhas quando o povo negro está sofrendo por falta de ar. Isso, veja só. Repare, lógico, eu concordo, né? Algumas vezes me perguntam assim, eu sou a favor de um outro Estado, de outras leis. O Estado, né? Então, quando nós falamos Estado, nós falamos, né, gente? Para quem está nos ouvindo aí, nós falamos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, o Estado brasileiro é composto por essas 3
forças, né? E a polícia como seu braço armado. Então, a polícia é o braço armado do Estado que está a serviço do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Então, a gente, lógico, que só se a gente for pensar, eu sempre digo isso nas minhas aulas com o pessoal de direito, eu sempre digo o seguinte, com os estudantes de direito, eu digo o seguinte, olha, a lei não tem compromisso com a justiça. A lei tem compromisso com quem a construiu. São vereadores, são deputados, são senadores. Lógico, a lei representa interesses de determinados grupos da sociedade. Mas a gente também não pode jogar a lei fora. Não podemos jogar a Constituição fora, não podemos jogar. Mas a gente tem que ter consciência de que a lei não tem compromisso com a justiça. E que nós buscamos a justiça, a equidade. Então a gente tem que ter esse olhar crítico sobre a lei. A mesma coisa o Estado. Né? A origem do Estado moderno, né? Como o Estado que a gente conhece vindo dos contratualistas, Jean-Jacques Rousseau, esse Thomas Hobbes, John Locke, e do Iluminismo, é um Estado europeu, é um Estado colonial, é um Estado, esse Estado moderno que a gente compreende como é o nome dele? John Locke. Não, que fala sobre o espírito das leis. Montesquieu. Né? Esse Estado de Montesquieu e esse espaço desse pessoal todo é um Estado europeu. Né? Então, eu também discordo desse Estado europeu. Né? Mas o Estado que surge ao mesmo tempo que surgem as ideias de Adam Smith, de Davi Ricardo. O Estado está ligado à economia porque o próprio conceito de economia, eco, né, é habitat, né, e nomos é ordem. Né? Então, ordem no habitat tem a ver com lei, com a administração da sua casa, simplesmente como as pessoas dizem, que é do seu habitat, que pode ser a família, a casa, mas também pode ser um município, um estado, um país, um continente, um mundo. Então, o Estado está implicado. Ô, Nilson. Oi. Vai, eu ia te interromper, mas eu quero ver essa aula. Então, o Estado está implicado com a economia, com a lei, né? E que, obviamente, está organizado dentro de uma estrutura de poder aonde nós não somos considerados. Né? Isso, exatamente. Desde a colonialidade, desde o Estado colonial, né, que ele surge, teoricamente, conceitualmente, tentando essa ideia de civilizado, né, do direito natural, do direito civil, a ideia do que é civilizado e do que é natural. Então, originalmente, os Estados, a legislação, eles são racistas. E as pessoas também, não porque eles, o Estado, mas as pessoas... Peraí, Romilson, não, as pessoas... Professor, aí eu tenho que te interromper porque eu tenho uma discordância radical, né? E eu quero que nossos acompanhantes saibam desse corte, né? Do meu ponto de vista. O Estado não é racista. No meu ponto de vista, professor. Racistas são as pessoas que empolgam o Estado, porque o Estado em si, ele não é racista. As pessoas que empolgam o Estado é que são racistas, porque para mim, racismo é uma relação ao outro, é o ódio ao outro. Então, quando o outro empolga o Estado, quando o outro empolga a universidade, quando o outro empolga o banco, aí ele vai exercer o seu ódio ao outro, o seu olhar para o outro, para o diferente. Esse meu ponto de vista. Por isso que eu te cortei, só para colocar o meu ponto de vista. O Estado, a universidade, o parlamento, as instituições não são racistas. E deixa eu avançar mais um pouquinho, só para embaralhar as coisas. Por isso apareceu aí nos anos 90 uma ideia de racismo institucional. Depois evoluiu, apareceu recentemente, uma ideia de racismo estrutural. Não é? Eu não sei nem o que é isso, né? Eu acho que isso advém do baixo marxismo, aquele negócio ali, sabe, das pessoas que leem manual, essas coisas assim. E apareceu essa história de que até quando
o nosso irmão negro foi assassinado no Rio Grande do Sul, até o ministro hoje, mais atacado pelo presidente atual, disse que o presidente não era, o candidato naquela época, em 18, não era racista, e que aquelas declarações tratando negros como animais, chamando o negro por arroba, não era uma declaração racista, era apenas palavras grosseiras. Então, o ministro hoje mais atacado pelo nosso liberal malthusiano, disse que não, que o sujeito não era racista. Por quê? Palavra, entre aspas, palavra do ministro. O racismo estrutural, o ministro Supremo, né? Porque o racismo estrutural. Então, assim, essa questão serve, né, eu vou dizer, às elites culturais reformistas como uma luva, entende? Mas não avança nenhuma compreensão da nossa realidade social. Concluindo, meu ponto de vista é que o Estado não é racista. Quem são racistas são as elites que empolgam os poderes. Isso, professor Nilo, mas considerando isso que o senhor falou, né, esses racistas instrumentalizam o Estado, né, com concepções, com conceitos, com princípios filosóficos que vão, com princípios burocráticos, que vão dificultar a vida das populações negras. Mas eu queria avançar um pouco nessa questão das políticas econômicas, né, e dar um olhar, assim como eu volto sempre a dizer, como economista, de um olhar da necessidade. E por que as propostas, tanto dos candidatos, que a gente já está perto de chegar, já estamos chegando ao fim, o tempo corre, né? E dizer como impactam as propostas, né? As propostas reais, né? Porque uma coisa é falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, outra coisa é fazer, né? Quando você tem um orçamento, quando você tem um centrão, quando você tem deputados, você tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser aprovada agora, né? E o próximo governo já vai entrar com um orçamento definido e pronto, né? Então é difícil ir com determinadas estruturas legais estabelecidas, né? Determinadas estruturas construídas para evitar o avanço. Então, só, professor Nilo, para encerrar essa primeira parte da minha fala, dizer o seguinte: então, quando a gente pensa em educação financeira, né, para as populações negras, né, para as pessoas que são pobres, a gente não pode acreditar que, por exemplo, abrir crédito no Banco Central, abrir crédito na Caixa Econômica, que está sendo utilizado como um instrumento, os bancos privados, os bancos públicos estão sendo utilizados agora como política para empréstimo para o pessoal que tem o Fundo Brasil, que está recebendo recurso do Auxílio Brasil, que é uma armadilha, né? E eu volto a afirmar, este empréstimo é uma armadilha para quem recebe, e para quebrar a Caixa Econômica, e vai quebrar a Caixa Econômica, assim como ele abre mão da dívida do pessoal do FIES, ele está quebrando a Caixa Econômica, né? E está quebrando, lógico, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que poderiam ser instrumentos de regulação do mercado, né? Bancário, mercado financeiro, termina ficando refém. Então, esse governo está destruindo as bases que poderiam ser utilizadas para a política monetária, para a política financeira, para a política de financiamento, e aí sim, seria possível que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, desse empréstimo, financiasse a partir desses elementos. Pode falar, professor Nilo. Não, eu até perdi o fio da meada, mas eu vou pegar daqui. Exatamente o que você falou. Peraí, peguei. Quando você fala em propostas populistas, eu concordo, todas foram populistas, inclusive do meu candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? São propostas populistas, mas são propostas necessárias nesse momento de sofrimento do povo brasileiro, levado
pela política cruel do meu liberal favorito, meu liberal malthusiano. Quero deixar bem claro que esse presidente que está aí é um liberal malthusiano, tá? E você sabe qual é a característica principal que Thomas Malthus defendia, né? Que as calamidades, as doenças, as mortes são necessárias porque a riqueza cresce em progressão geométrica e a população cresce em proporção geométrica. Então, eu sei que você sabe isso muito mais do que eu, porque você é um economista, mas é só para lembrar esse detalhe. Mas as propostas eram populistas. Como você falou, a dificuldade vai ser de implementá-las. Propor é fácil. E essa é a grande dificuldade de Ciro, né? Ciro está com um partido que tem uma Ciro e Simone Tebet também. Não, eu acho, desculpe, permita, professor. Não, mas deixa eu concluir, Romeu. Repete, Romeu, deixa eu concluir. A questão é que Ciro ele tem boas propostas, mas ele não tem base política. É como disse Milton Santos, política é a arte de fazer as coisas acontecer, né? Já o meu candidato, ele é explícito, ele tem a proposta e ele faz política, ele sabe fazer política. Há 40, há 50 anos fazendo política, subindo em cima de palanque para fazer política, fazer discurso e levar as pessoas a política, ele pode concluir. Tebet não se pode nem falar, é só boa vontade, né? Mas entre esses dois candidatos, que têm qualidades, que têm propostas mais consistentes, a grande dificuldade de Ciro é exatamente de ser capaz de fazer uma coalizão, ou seja, de fazer política. É isso que eu queria falar, porque agora também me perdi uma parte daquilo que eu ia falar. Você fala e eu vou ver se eu lembrar. Certo. Eu só queria, nos últimos minutos, a gente retomar um pouco da educação financeira, né? Mas aqui estamos falando ao mesmo tempo, né? Sobre a educação financeira e sobre a viabilidade de se pensar uma educação financeira e se pensar as propostas dos governantes. Eu vou fazer um comentário sobre as entrevistas no Jornal Nacional. Lógico, para mim, Lula deu um show, apesar das dificuldades também de algumas questões que eu chamaria atenção. E aí eu lembro, pessoal, aí não se esqueçam de dar um like, dar curtida, né? Que é importante para que a gente possa ter a noção. Fazer alguns comentários aí, fiquem à vontade. Mas o importante é a gente perceber o seguinte, então, Bolsonaro foi muito mal na entrevista, né? Não soube, mentiu o tempo todo. O que ele soube fazer foi mentir, não responder, como nenhum, né? A estratégia que marcou para mim muito é que os candidatos que foram lá não tinham muito a preocupação de responder às perguntas, né? Bolsonaro, principalmente, que eu vi com mais detalhes, Bolsonaro e Simone Tebet não responderam as perguntas, né? Simone Tebet menos ainda, né? Lula ainda, que estava mais preparado, foi o mais preparado, né? Para a entrevista, conseguiu responder as perguntas, né? Achei que essa última de negociar, ele não disse que ia abrir mão, abolir, que ia absolver o endividamento, mas que ia repensar esse endividamento das famílias. Mas Simone Tebet, para mim, foi a mais fraca de todas. Mostrou que não tinha condições de ser presidente no país, né? Com pouca proposta concreta. O projeto é fácil, ter ideia é fácil. Eu vou fazer isso, mas quando se perguntar, como é assim? Mas como é que você vai fazer isso com um orçamento tal? Como é que você vai fazer isso com um orçamento secreto, com um governo engessado? Como é que você vai fazer isso? Então, ela demonstrou ainda ser muito verde para administrar um país, né? Ser prefeita, né, de uma cidade, de uma capital, não é a mesma coisa que ser presidente de um país continental como é o Brasil, né? Então, nesse momento que o país está passando, é necessário que seja um candidato, um presidente experiente como Lula, um candidato que tenha articulação política, que dialogue com toda a sociedade. E Lula mostrou isso, mostrou que é um estadista,
que tem condição de dialogar com todos os grupos, que tem condições e que entende os problemas concretos da realidade brasileira e que consegue compreender os problemas concretos da prática presidencial, o que é governar um país, né? Bolsonaro nunca governou o país. O Bolsonaro nunca foi presidente do Brasil. Ele foi simplesmente um motociatista, né? Ele gosta mais de fazer motociata, de fazer política, de xingar, né? De ser grosso, de estimular o ódio. Então, Bolsonaro, de longe, nem chega perto de ser um estadista e não chega nem perto de ser comparado a Lula. Eu acho que o ponto-chave também de que Lula coloca é dizer que Bolsonaro não governa o país. Se a gente fosse dizer hoje quem governa o país é Guedes e Arthur Lira, né? Um no Ministério da Economia e o outro controlando o Congresso, a Câmara de Deputados, né? Através do orçamento secreto, das manipulações e da pauta política no país. Então, Bolsonaro não dá para considerar. Ele foi colocado diante das coisas, ele agrediu, ele não respondeu, ele mentiu vergonhosamente. Simone Tebet mostrou aquela infantilidade com propostas bem generalistas, né? Quando foi perguntada em aspectos objetivos e concretos, desviou o assunto, a grande trunfo dela era dizer que ia ter economistas liberais, os melhores economistas liberais do país, como se isso fosse uma grande vitória. Ela estava falando dos empresários, né? Eu vou terminar, professor. E aí, não. E Lula realmente deu um show. Demonstrou. Fale, professor. Bom, Ciro é uma pessoa que tem boas ideias apenas. Perdeu o rumo da história, está indo no suicídio político dele e do PDT, né? Ciro cada vez mais é levado menos a sério, e agora, ao atacar o Lula, se aproximar do discurso de Bolsonaro, vai ter um custo muito alto para o PDT e para a carreira política dele. Professor Nilo, pode ficar à vontade. Professor, eu seria menos cruel do que na sua fala. Eu acho que num programa de 40 minutos não dá para ninguém aprofundar, né? Então, assim, eu sou menos implacável com o Ciro. Ele tem boas ideias, ele tem uma história de gestão pública e de política inabalável, inatacável, e as propostas dele são muito boas. Muito boas. E que, de qualquer maneira, não dá para, em 40 minutos, ele aprofundar. O Lula ao concurso, a Simone Tebet, ela também não teria tempo de... As propostas delas são complexas, eu não seria tão cruel assim. Eu acho que só quem conseguiu expor as suas ideias foi o primeiro candidato. Não é? Está me ouvindo, Romilson? Você ficou tão parado que eu pensei não, que... Eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado de você dizer que foi o primeiro candidato que Bolsonaro? Se ele não tem ideia, se ele mentiu o tempo todo, é que eu não consigo expressar esse nome, entendeu? O primeiro candidato não tem ideia. Mentiu o tempo todo, então foi o único que conseguiu colocar, que teve tempo para colocar, né? E a emissora que estava transmitindo foi muito hábil, entendeu? Quando colocou aquela coisa horrorosa dele imitando, do sujeito imitando gente doente. Entende, Romilson? Então, assim, os outros tentaram, naquele curto espaço de tempo, colocar suas ideias, boas ideias, tantas ideias do Ciro Gomes, o que vai dificultar é exatamente a falta de articulação política em virtude. E Ciro foi muito honesto quando ele disse que, e quase que foi como, eu vi até lágrimas nos olhos dele, dizendo: a minha vida partidária foi anárquica. Foram as palavras dele, talvez tenha alguma diferença. A minha vida partidária foi anárquica, mas eu não saio mais do PDT. O Lula é o concurso, não preciso falar do Lula aqui. São 40 anos que nós criamos esse partido, o Partido dos Trabalhadores. Não é? 40 anos que criamos.
Mas ele já fazia a política dos trabalhadores desde quando ele estava nas portas das fábricas, no ABC. Então, não vou perder tempo com o meu candidato. Né? A Debit, ela teve ao mesmo tempo, mas colocou os seus projetos, mas não dava tempo de articular. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu não quero criticá-los nesse momento. Vamos ver os programas eleitorais. Por quê? Porque uma coisa fundamental para o povo negro são duas coisas que eles não tocaram. A primeira que eles não tocaram superficialmente, exatamente o planejamento urbano. Né? Ciro colocou equivocadamente que vai ficar na mão das empresas privadas, sob coordenação do Estado, e eu já falei atrás agora, qual é o Estado? Então, por exemplo, aqui na Bahia, né, você tem, por exemplo, o Bahia Azul. Eu tenho cansado de mostrar o Bahia Azul que joga toneladas de esgoto na praia de Salvador. Não é isso? E ele não pode dizer que as empresas... Nós sabemos qual foi a empresa privada que construiu o Bahia Azul e nós sabemos quais são os governos que fazem a gestão, que deixam que o esgoto seja despejado. O Estado que deixa jogar através da sua empresa, que trata de saneamento, e o município que acha que limpar a praia é só tirar a garrafa PET da praia. O esgoto que está enchendo a praia de dejetos, ela não se preocupa. Fica os pombos e os urubus disputando esses dejetos. Por exemplo, no que diz respeito ao endividamento das famílias, é uma questão que toca diretamente ao povo negro. Por quê? Porque a família está endividada. Claro que está endividada. Não é só no cartão de crédito, não. É na guia para fazer o seu negócio. Nós classe média, somos obrigados, por uma questão de solidariedade, a adiantar aos nossos parceiros da economia informal. E a única proposta para isso foi exatamente genérica. Não se aprofundou, nem se podia, professor Romilson. Entendeu? Então, em 40 minutos, não se aprofundou que a economia informal, que já está atingindo de forma muito pesada um outro segmento social, entre aspas, né? Étnico-social, como eu gosto de falar, não foi tocada. Não foi tocada. A questão da ciência e tecnologia, ali quem discutiu. O outro, né, não tinha condição de falar, porque o papel dele é achar que a universidade é lugar de marginal, de fumador de maconha, essas coisas que os reacionários divulgam nas universidades. Então, assim, ninguém falou na destruição das universidades. Como o outro fala, faz, e aqui na Bahia é a mesma coisa. Aqui na Bahia, as universidades estaduais públicas estão sendo maltratadas, condicionadas, sem investimento em tecnologia. Em 16 anos do Partido dos Trabalhadores, não se construiu uma universidade na Bahia. Uma universidade. A agência de financiamento já teve mais de, sei lá, eu vou exagerar para as pessoas olharem com calma, mais de 20 gestões. Não se tem nenhum interesse na universidade pelas gestões. Então, esse programa não poderia aprofundar essas questões todas. E Lula disse logo, olha, eu construí 18 universidades. Então, não há como. Um sujeito que tem o curso técnico, mas como diz Maria da Conceição Tavares, Lula tem pós-graduação, porque eles iam para São Paulo para discutir com Lula economia. Maria da Conceição Tavares, uma das maiores economistas do Brasil, embora seja portuguesa de origem, mas isso eu quero dizer, eu sou menos cruel. Eu acho que os três foram bem, colocaram suas propostas geral, e o que foi melhor foi foi o que mentiu o tempo todo. Só tem mentira para apresentar. Deixa eu dizer minhas palavras finais entendeu? Então, eu agradeço. Acho que as pessoas que estão nos assistindo têm que entender que isso é uma conversa, tem que dar o like, tem que nos acompanhar e que nós vamos tratar, esse mês, nós vamos ter que tratar dessas questões, né? Porque nós temos um mês para as eleições que vão decidir o futuro do país. E talvez, com a vitória de Lula, vão definir, professor, aquilo que você fala sempre, um novo modelo civilizatório.
Agora, sabe qual é o problema também dos 3 candidatos? É que eles não ouvem ninguém. Eles só ouvem a assessoria deles. O movimento negro nunca foi convidado para sentar à mesa e discutir. Nunca. Se foi alguém aqui que esteja nos ouvindo, e você, professor, me mostre isso, porque talvez eu fiquei um tempo fora do país, não tenho posso ter perdido exatamente no governo de Lula, e FHC também. Então, eu queria agradecer a todos e a todas e todos por esse momento de domingo, de estar nos ouvindo, e vamos para frente. Professor? Então, professor Nilo, então, eu só queria, já nesses minutinhos finais, destacar 2 coisas. Uma é a questão do grande momento para mim, que foi a abertura da entrevista de Lula, quando a Globo diz que o senhor não deve nada à justiça. Né? Ali, para mim, foi uma coisa assim muito interessante, muito interessante. O pessoal está falando por que pouco tempo. Nós vamos pensar sobre isso, gente. Né? Não esqueça de dar o like, não esqueça de dar a curtida aí, né? De seguir a gente nas redes sociais. Mas a gente vai pensar nessa questão do tempo também para poder a gente discutir mais. Então, oi. Só para pedir às pessoas que estão nos assistindo que elas podem contribuir também, né? Colocando questões, que nós vamos analisar as questões e depois discutir, e podemos convidá-las para participar. Entende? Perfeitamente, professor Nilo. Então, só para a gente começar a encerrar, eu queria destacar isso, né? A Globo fazendo um pedido de desculpa para mim quando o Bonner abre a entrevista e diz: o senhor não deve nada à justiça. Eu acho que isso vai ser utilizado na campanha, né? Quebra um grande argumento de dizer que... Quebra não, né? Cria outro argumento, né? Que os bolsonaristas estão dizendo que é ladrão, que é isso, que é aquilo, que foi preso e tal, não sei o que, pererê. Eu acho que aquilo foi um ato simbólico da Globo, né? Eu disse, logo pela abertura da primeira colocação que Bonner faz, para mim eu disse, o ritmo vai ser outro, né? Porque aquilo ali foi uma coisa que marcou para a história. Eu acredito que Lula deve ter se emocionado. Aquilo ali foi uma tentativa de reparação. A TV Globo chamou Lula para uma entrevista e ele disse que não iria na entrevista porque a Globo nunca fez uma reflexão daquilo que ela utilizou contra ele. Então, aquela frase inicial do Bonner foi exatamente uma tentativa de uma reparação. Exatamente, eu gostei muito disso. E, para finalizar, com relação à educação financeira, qual é o conselho que a gente tem para essa população aí de como pensar, né, a sua educação financeira? Então, só algumas dicas. A primeira, rapidamente. Primeira coisa é pensar que o nome é educação financeira. Né? Então, você precisa se reeducar, né, no âmbito financeiro. Né? Você se reeducar. Estão falando coisas aí, Nilo. Depois você dá uma lida aí que estão falando que eu não estou conseguindo enxergar. Né? Então, o que acontece? Então, a primeira coisa é reeducar os seus gastos. Definir quais são as suas prioridades. Gastar o que você tem. Né? Não ficar, em hipótese alguma, atrasando o cartão de crédito, porque isso Milson, é uma... Deixa eu fazer só uma observação. Gastar o que você tem e utilizar a sua credibilidade para gastar o que você pode gastar. Mas sempre levando em consideração a sua estabilidade financeira, o momento atual, né? A gente sabe que o momento é muito inseguro, você não pode fazer, não sabe o que vai acontecer para o ano, né? Não sabe as coisas que vão acontecer no 7 de setembro. Você não sabe não, Romilson, o que vai acontecer para o ano, eu sei.
No dia 1º de março, 1º de janeiro, Lula assume. E as coisas mudam. Vamos ter fé e acreditar nisso. A partir exatamente. disso, você pode planejar o futuro, as suas compras, seu cartão de crédito. Em vez de comprar à vista, você compra em 12 vezes, em 15 vezes, porque aí você vai comprar uma parte da sua dívida, você vai pagar no governo de Lula, com mais emprego, mais trabalho, mais justiça social, menos violência da polícia. Eu sei um pouquinho o que vai acontecer no futuro, porque eu tenho um candidato que eu tenho certeza de que vai ser um governo diferente. A minha esperança é essa também. Mas aí o que é que a gente faz, né? Então a gente tem que pensar nisso. Colocar ir com a nossa mão onde ela alcança, né? Não extrapolar, pensar na sua estabilidade, né? Se organizar financeiramente. É preciso fazer uma planilhazinha, né? Quanto é que colocar limites no seu gasto, né? Ver o que é prioridade. Tem muita coisa que nós gastamos desnecessariamente, né? Tentar otimizar, tentar fazer uma poupança, separar, tanto eu vou guardar tanto por mês, fazer uma reservazinha para no momento que tiver de uma emergência, que precisar, né? Você aí Você poder tem que ter crédito, Romeu. Ô, Romeu, você tem que ter crédito, rapaz. Mas Eu o tô falando crédito nos sério. juros. Eu tô Mas o falando crédito sério. nos juros, o crédito nos juros que está, professor Nilo, o crédito nos juros que está para uma pessoa que não tem estabilidade no emprego, Pera aí, é Romeu. muito difícil. Pera aí, Romeu. Fala no geral. Você vai lá para a pessoa que não Sim. tem estabilidade, aí você está falando com um determinado segmento. Por exemplo, Não, não, não. eu fui Professor na Nilo, farmácia hoje professor comprar Nilo. um remédio na farmácia. A pessoa me perguntou, Ah, vai financiar? Eu falei, em quantas vezes? 5 vezes. Sem juros? Sem juros. Eu, então, vou financiar em 5 vezes. Eu tenho estabilidade. Mas a pessoa não tem estabilidade, é outra coisa. Agora, para quem tem estabilidade, por que eu vou fazer poupançazinha? Não tem poupançazinha nada, eu quero é ter crédito. Quero acreditar. isso, professor Nilo, mas a grande maioria, a imensa maioria da população não é funcionária pública. Hoje, com a precarização das relações de trabalho, né, com a mudança da Justiça do Trabalho, né, com as mudanças no FGTS, uma série de mudanças que foram Ô, Romilson, ocorrendo. peraí, vou te interromper, porque e vou citar outro cara, né? Vou citar o maior cientista, intelectual e cientista brasileiro, Milton Santos. Tá? Você tem a sociedade ativa e a sociedade passiva. E Milton Santos conclui: a sociedade passiva é que produz riqueza. Minha tese de doutorado é na economia informal. É lá que se produz riqueza. Então, assim, instabilidade, eu tenho estabilidade. Eu sou servidor público, sou professor de uma universidade, certo? Mas a economia passiva, a economia informal produz riqueza. Segundo Milton Santos, que eu provei na minha tese de doutorado, professor Romilson. Mas Eu veja tenho que só, professor discordar. Nilo. Isso, mas veja só, professor Nilo. Quem produz riqueza é importante, é o trabalhador, até o Marx já dizia isso. Mas é quem se apropria da riqueza que é o problema. Então, eu posso produzir, mas grande parte do que eu produzo é apropriado pelo outro. Então, eu compreendo o que o senhor está dizendo, mas eu estou dizendo o seguinte: a grande maioria não é funcionário público. Eu, por exemplo, ou outras pessoas, eu consigo ter uma estabilidade a cada 6 meses. Então, quando estou dando aula numa faculdade privada, você consegue manter uma possível estabilidade naquele semestre. Mas a cada semestre você muda. Mas num país onde hoje, com as mudanças trabalhistas, né, as relações de emprego foram muito modificadas mesmo. Isso é um ponto. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é nesse sentido. Então, você toma o cuidado, mas nosso tempo já estourou, né? Nós já passamos aqui, sempre estamos terminando passando. O pessoal aí perguntou por que é tão pouco tempo, a gente vai pensar sobre isso. Mas só queria dizer a vocês que não deixem de dar o like, não deixem de dar curtida, né? E aí, muito obrigado sigam a gente no Instagram,
arroba professor Romil, a Bruna não viu, arroba pesquisadores negros, ou no nosso pessoal, arroba prof. Romilson, ou arroba professor prof. Nilo Rosa, né? E vão acompanhando a gente, né? Domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem mais. Entre aspas, por favor, Romilson. E a gente, é porque o outro era sábado, a gente é domingo. Mas a gente. Então a gente vai pensando aí, não esqueçam de dar like, curtir, compartilhar, porque isso é importante para a gente, né, enriquecer cada vez. Volto a dizer, é um momento de teste, a gente está testando o áudio, as configurações, colocar aqui, inclusive os dias, para a gente poder conseguir melhorar cada dia mais para vocês, ok? Beijo no coração de vocês, gente. Até mais. Tchau.